Amém, queridos? Muito bem? Abra a tua Bíblia em Efésios capítulo 5. Vamos continuar conversando aqui sobre esse texto. Deixa eu falar algo para você. Eu acredito no poder da exposição bíblica. Eu gosto de fazer exposição bíblica. Eu acredito que a simples exposição da palavra de Deus ministra ao nosso coração, principalmente quanto àquilo que nós precisamos. Não necessariamente aquilo que eu acho que seria agradável, acho que seria bom, acho que seria interessante ao meu coração, no meu momento, mas a simples exposição da palavra de Deus parece que dá uma série de ferramentas na mão do Espírito Santo para Ele ir mexendo com a gente, mexendo com o nosso coração, mexendo com o nosso entendimento, o entendimento do nosso cristianismo, entendimento do nosso sacerdócio, entendimento da nossa vida, o quanto nós estamos sendo cristificados, o quanto nós estamos sendo formados, quanto Cristo está sendo formado em nós. O Espírito Santo usa as ferramentas da palavra de Deus pela simples exposição. Eu creio piamente nisso. E por isso eu gasto tempo nos textos assim. Às vezes a pregação expositiva, ela não é tão agradável quanto uma pregação temática ou uma pregação textual, mas ela te coloca dentro de uma dimensão muito mais larga das verdades bíblicas, e dessa forma o Espírito Santo usa. Eu creio nisso, por isso eu gasto tempo nesse tipo de mensagem, caminhando às vezes palavra por palavra, tentando entender de fato o que o autor bíblico está comunicando para nós, o que o Espírito Santo colocou no coração do autor bíblico, e ele queria compartilhar com a gente. Esse é o meu esforço quando estudo um texto sagrado e quando tento ouvir o Espírito, tento ouvir o texto, tento ouvir as verdades aqui contidas e tento organizar elas para passar para vocês. Esse sempre é o meu esforço, na fé, na tranquilidade de que a simples exposição, aquilo que cremos, a simples exposição da palavra vai ministrar. Eu peço que você, à medida que a gente caminha, a gente se movimenta junto no texto sagrado, você faça isso com o coração aberto, para que o Espírito Santo vá falando com você, e vai ministrando força na tua vida, vai ministrando esperança se você precisa de esperança, vai ministrando fé se você está precisando de fé, vai ministrando libertação se você precisa de algum tipo de libertação, vai ministrando direção, instrução, uma direção para qualquer área da sua vida, e vai ministrando ânimo também se você precisa. A palavra de Deus faz isso. A palavra de Deus nos alimenta, ela nos abastece, ela supre as nossas necessidades, e mais ainda, muito mais do que as nossas necessidades, não é tudo em função das nossas necessidades, ela supre sim, mas mais do que as nossas necessidades, a palavra de Deus supre a gente de toda força, toda ferramenta, toda capacitação espiritual para cumprirmos o nosso chamado, cumprirmos o nosso sacerdócio, cumprirmos o nosso papel no corpo de Cristo e cumprirmos o nosso sacerdócio onde Deus nos colocou, seja no contexto eclesiástico ou não importa, é o nosso sacerdócio, seja onde você está, no seu trabalho, diante de clientes, diante de alunos, diante de servidores, diante de uma equipe, numa empresa, não importa, você ali exerce o teu sacerdócio, ok? Então, que o Espírito Santo nos abençoe, nos alimente, nos enche de toda força, de toda fé, de toda esperança, que é comum dele fazer mesmo isso, quando a gente está na sua presença e diante da sua palavra. Amém, queridos? Amém? Vocês estão comigo? Muito bem.
Vem comigo, preciso recapitular algumas coisas aqui para você que tem a ver com a simples exposição do texto sagrado de Efésios capítulo 5, de 18 a 21, pelo menos nesse texto que a gente está concentrado. As primeiras mensagens, por favor, projeta os primeiros, isso. Esse na verdade, é a 4, mas vamos seguir dessa forma aí. O tema continua sendo cheios do Espírito Santo, né? É a 4ª mensagem, mas deixa 3, fui eu mesmo que coloquei isso, tá? Baseado nesses textos aí. E na recapitulação da primeira mensagem, o texto está pequeno aí, porque eu quis usar um slide só para recapitular aí o que falamos na primeira mensagem. Nós descobrimos que no verso 18, nós temos 2 imperativos, um negativo e um positivo. Não vos embriagueis com vinho, porque há dissolução, e qualquer coisa que provoque confusão mental, distancie a gente da vontade de Deus. É isso que o apóstolo Paulo fala para a gente tirar da nossa vida. Não se encham de coisas que não têm a ver com o reino de Deus. Não encha o seu coração, a sua mente, a sua agenda com coisas que não têm a ver com a vontade de Deus. No verso 17 ele fala isso, da importância de nós conhecermos a vontade de Deus, e vivenciarmos a vontade de Deus. Então, qualquer coisa que não tenha a ver com a vontade de Deus, pensando na verdade do verso 17, se você está com a sua Bíblia aberta, você está vendo aí, pensando na verdade, qualquer coisa que não esteja alinhada com a vontade de Deus para nós, provoca dissolução, provoca confusão mental, provoca desorientação, ok? Então esse é o imperativo, não vos embriagueis com essas coisas todas. E o segundo imperativo, enchei-vos do Espírito, está na voz passiva. Nós não podemos nos encher, mas a gente fica em alguns ambientes, a gente faz algumas coisas para que o Espírito Santo nos encha, né, com a sua presença. E tem 4 coisas, 4 verbos que parece que tem a ver com o enchimento do Espírito Santo na nossa vida. O primeiro, 4 verbos estão no particípio aqui, comungar, né? Primeiro verbo, comungue com a igreja, fique com a igreja, falando entre vós com salmos. É o texto que nós expusemos um pouco no domingo passado, né? Tem a ver com um culto coletivo. Procura isso, procura comunhão, procura estar junto, procura estar com os irmãos, venha para o culto público, participa com os irmãos, venha para a célula, estimule a célula, né? Você que está online, que é na igreja, seria muito bom que você estivesse aqui conosco nessa noite. Então faça isso, a Bíblia está dizendo isso. A Bíblia está ensinando e nos orientando a comungarmos, a nos esforçarmos por isso, a preservar, a perseverarmos pelas coisas que a gente sabe que são certas. Não tem a ver com eu estou querendo muito ou pouco, eu estou com vontade ou não estou com vontade, tem a ver com a decisão de andar nos caminhos e na instrução da palavra de Deus. Ontem, com os adolescentes, amém? Com os adolescentes nós conversamos um pouco a respeito, e jovens, né? Adolescentes, jovens e pré-adolescentes, né? Lá no rancho, e nós lembramos isso, né? Nós muitas vezes buscamos a Deus por causa das nossas necessidades, e não é errado pensar dessa forma, mas entenda, se eu vou a Deus só por causa das coisas que eu preciso, só porque eu preciso dEle, eu estou fazendo um negócio. Dentro de mim, de repente, pode se instaurar uma mentalidade errada da nossa relação com Deus, porque o dia que eu tiver com as minhas necessidades sanadas, eu não estiver precisando de nada, então eu vou perder a minha motivação de andar com Jesus, eu não vou andar mais em obediência à sua palavra, eu vou esmorecer nas minhas devocionais, eu vou diminuir a minha oração e a minha leitura da palavra, porque as minhas necessidades, todas elas estão supridas. Então, não é por necessidade, temos necessidade de Deus, é evidente, mas a nossa necessidade não pode ser o nosso grande moto, a nossa grande motivação para buscarmos a Deus. Nós buscamos a Jesus e seguimos a Jesus e obedecemos a Jesus e andamos com Ele porque nós decidimos fazer isso.
Nós decidimos andar com Jesus, é uma decisão, é a decisão da minha vida, é a decisão mais importante da nossa vida. Nós decidimos andar com Ele, nós decidimos segui-lo, nós decidimos obedecê-lo, é uma decisão. Porque quando tudo está dando certo e as minhas necessidades estão supridas, eu ando com Cristo, eu sigo na sua vontade. E quando tudo está dando errado, as minhas necessidades não estão sendo supridas, aí um problema encavala com o outro, aí acumula com outro ainda, e de repente, quando eu procuro um tipo de consolo, algum tipo de descanso, ao invés de vir o consolo e o descanso, e uma saída, uma solução, uma sabedoria, vem um outro problema ainda. Quando está tudo dando errado, e parece que as coisas erradas vão se multiplicando, eu continuo seguindo a Cristo, eu continuo obedecendo a Cristo, porque eu decidi andar com Jesus. Deus não precisava encarnar, Jesus não precisava encarnar, Ele não precisava tomar o nosso lugar, Ele não precisava assumir a forma de homem, Ele não precisava ir até a cruz, Ele não precisava ter morrido por nós, Ele decidiu encarnar, Ele decidiu nos amar. E quando nós vamos a Cristo por decisão, eu amo a Cristo, então eu decido, eu amo, e quanto mais eu ando com Ele, mais eu amo, porque mais eu o conheço. A quantidade do amor depende dessa intimidade, dessa interação, dessa mistura de vida, de coração, de tudo. Então eu decido andar com Jesus, e eu ando com Jesus. Tome uma decisão, eu vou decidir andar com Ele, eu vou ser fiel a Ele, em todas as situações, em todos os momentos, quer as coisas estejam dando certo, quer as coisas não estejam, quer tudo vá bem na minha casa, ou a minha casa esteja uma grande bagunça, eu vou buscar o Senhor, eu continuo andando com o Senhor. Amém, queridos? E obedecê-lo significa observar a sua palavra. A sua palavra diz para nós que nós precisamos prezar pelo culto público, pela comunhão e estar com os nossos irmãos. Pelo amor de Deus, quem que não entende isso? E faz do culto um evento esporádico? Posso falar assim? Eu estou falando com quem não devia estar ouvindo isso. Eu estou falando com quem não está, é isso? Né? Parece que é isso. Parece que eu estou falando com quem não está, porque quem está, está. E glória a Deus pela sua vida. De repente eu estou falando com alguém que está na internet. Mas nós que aqui estamos, e louvado seja o Senhor pela sua vida, meu querido e fiel irmão, louvado seja. Que essa verdade direcione a gente. Amém, queridos? Que essa verdade oriente a gente. E que você, que é líder de célula, e você que é supervisor, e nós todos que somos líderes nessa casa, a gente trabalhe conversando, amando os nossos amados, incentivando-os a obedecerem a palavra de Deus, de prezar a comunhão e o culto público. Amém, queridos? Isso é muito importante, isso faz parte do crescimento. Sabe, o diabo não precisa fazer muita coisa, ele só precisa criar uma distração e inserir elementos na nossa agenda para tentar atrapalhar e bagunçar as nossas prioridades. Mas o Filho de Deus, ele prioriza o reino de Deus e as coisas de Deus. Amados, não há uma opção B. Não dá, não há. No Evangelho não existe plano B. Não existe uma outra opção. A única opção é nós nos dedicarmos integralmente. E alguns dos textos o texto de hoje vai falar a respeito disso. Então, o culto coletivo. Quase que eu estou voltando a pregar o que eu já preguei na mensagem primeira, né? Deixa eu seguir aqui. Muito bem. A segunda coisa é a adoração pessoal. Eu vou falar sobre isso hoje. Essa é a minha ênfase. Adoração pessoal, individual e coletiva, uma vida com Deus. Depois agradecer, uma profunda gratidão por causa da obra da cruz, porque Jesus me é suficiente. A obra da cruz me é suficiente. Amém, queridos? Jesus me é suficiente. O fato de eu ter sido salvo na cruz do Calvário, isso me é suficiente.
Se as coisas dão certo ou dão errado, a gente tem que trabalhar menos ou mais, a gente tem que lutar mais ou menos, não importa. Jesus me é suficiente. Aquilo que Ele fez por mim me é suficiente. Amém, queridos? Ok? O nosso ânimo cristão não está baseado em situacionismos, não está baseado em quando as coisas estão muito bem, então eu estou bem, então eu estou animado na minha fé. Não, a gente segue, é uma decisão, é a decisão da nossa vida, andar com Jesus. Amém, queridos? Aí, a última parte, o sujeitar-se, que tem a ver também com o servir ao irmão. E lembramos nessa mensagem sobre a figura do tabernáculo, a figura do Espírito Santo, né, no tabernáculo de Moisés, e finalizamos com algumas frases. Não existe Pentecostes sem cruz, não existe avivamento sem arrependimento e santidade, não existe poder sem humildade e espírito de serviço, que o Espírito Santo nos faça querer sermos cheios dele. Amém? Nós finalizamos a mensagem com isso. Nós precisamos pedir uma intervenção do Espírito no nosso querer, que até o nosso querer pode estar contaminado. A palavra de Deus fala, Jeremias fala, o nosso coração tende para o mal, e as nossas vontades, elas não são boas. Então, que o Senhor cure o nosso querer, que o Senhor e o Espírito Santo santifique o nosso querer. Amém? Na outra mensagem, baseado na primeira parte do verso 19, falando entre vós com salmos, que fala de comunhão e culto público, nós demos algumas ênfases. Primeiro, os cânticos antifonais. Os salmos, a palavra salmos aqui, aponta para essa experiência cultica de louvor da congregação, que eram os cânticos antifonais, que lembram que Jesus me é suficiente. Quando eles repetem, são frases responsivas, ou seja, um cântico responsivo, uma parte canta uma coisa, outra parte canta outra, e assim a coisa vai acontecendo, e praticamente é uma recitação da palavra de Deus. Também, ligado a esse cântico responsivo, que a gente vê Jesus como nosso suficiente, a gente entende que essa prestação de culto deve ser com um profundo espírito de gratidão. Nem pessoas, nem Deus nos devem nada. A gente não fica afetado emocionalmente, achando que os outros são responsáveis por um monte de coisa na nossa vida. A gente assume as nossas broncas, a gente assume as paradas da nossa vida, as nossas responsabilidades, e a gente não fica achando culpado pelas nossas irresponsabilidades. Na verdade, nós somos profundamente gratos. Sim, somos gratos. Quando a coisa está bem, quando a coisa não está muito bem, há uma presença de gratidão em nosso coração, porque aquilo que Deus já fez por nós é demasiadamente grande. Amém? A salvação que chegou a nós é demasiadamente grande. Tudo que vem disso é lucro. Amém? Por isso, o espírito de gratidão é permanente em nosso coração. E por último, a recitação da palavra. Em toda a comunhão, ministramos mutuamente. Isso acontece no culto público. Aí a gente vem para o texto de hoje. No texto de hoje é a segunda parte do verso 19. O texto todo diz assim, desde o verso 18. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém? A nossa ênfase, então, é a segunda frase, ou a segunda metade do verso 19, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Esse é o texto, né? Vamos fixar aqui. Abaixa a sua cabeça mais uma vez, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pelo texto da Tua Palavra. É tão poderosa, é tão profunda, e nós pedimos a graça de podermos ouvir o Teu Espírito, enquanto passeamos pelos significados aqui dessas palavras, que o Teu Espírito ministre a cada um de nós. Por favor, nós nos sujeitamos ao Senhor, e queremos ser cheios do Senhor. Queremos ser cheios do Senhor, Pai. Nós queremos.
atende o nosso pedido, atende o nosso clamor, por favor. E se há alguma anestesia na nossa consciência, alguma anestesia na nossa vontade, alguma anestesia no nosso coração, alguma distração do nosso espírito, eu peço um despertamento. Desperta-nos, desperta-nos, produz fome e sede da Tua presença em todo nós, como nós já pedimos, e pedimos que o Senhor fizesse o que fosse preciso para aumentar a nossa fome e sede do Senhor. Continuamos lembrando deste pedido que fizemos, e por tudo isso oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A coisa principal aqui, nesse verso 19, ou nessa frase do verso 19, é o de coração ao Senhor e espirituais, ok? De coração ao Senhor e espirituais. Quando ele usa duas palavras que podem ser interpretadas como louvor, como cântico, como hino. Aqui são duas palavras. Pode passar, por favor? O entoando e louvando, e o hinos e cânticos. As palavras se repetem, é interessante. Paulo repete duas palavras aqui. Quando ele fala entoar e hinos, o entoar e hinos, que tem um traço só que você está vendo aqui, essas duas palavras são a mesma no original. E no original, essas duas palavras são umnos. Umnos, que também pode ser traduzido por hino, né, em português. Ok. E essa palavra umnos, ela tem a ideia de uma canção, hinos que são cantados pela congregação com acompanhamento musical. Lembra também os salmos do Antigo Testamento, mas a ênfase aqui recai sobre uma cantoria, um louvor que tem acompanhamento musical, e ela é de extrema celebração mesmo. Quando a comunidade está junta e ela se alegra, ela adora o Senhor com alegria, porque nós temos todos os motivos para estarmos excepcionalmente alegres. Mas às vezes parece que não, né? Aí que está. A palavra de Deus nos diz isso. Aí às vezes ela confronta a gente. Tá, tudo isso aí que o pastor está falando parece que não tem muito sentido, porque não é como eu estou me sentindo. E às vezes a gente está se sentindo de uma forma por conta das nossas compreensões, das compreensões do nosso cristianismo, das compreensões da vida, das compreensões de como as coisas funcionam. Quando pode ser que a gente não está com o coração com muita celebração, porque a gente está esperando para ver o que acontece, ou eu estou aqui em função de algumas das nossas necessidades, então o meu moto é a minha necessidade, ou de repente o meu moto é o meu estado emocional, ou eu não estou muito bem por conta de uma coisa ou outra, então isso afeta a minha expressão cultica, afeta a minha fé, afeta meu espírito de gratidão, afeta a força na minha celebração, afeta a alegria no meu louvor. Pode ser que a gente seja afetado por conta de tudo isso. Mas quando a palavra de Deus, ela nos lembra que, amados, nós já temos tudo que precisamos. Nós íamos para o inferno. Eu gosto dessa frase, eu repito ela de vez em quando. Nós íamos para o inferno. Eu ia para o inferno e Jesus me salvou. Eu ia para o inferno e Jesus me salvou. Não bastasse, o seu Espírito veio, entrou em nós. Não bastasse, Ele tem vivido conosco, com a nossa vida, e tem nos conduzido nos detalhes da nossa vida, nos dando força, nos aperfeiçoando, nos capacitando, nos amadurecendo e usando as lutas para isso. Amém? Porque a gente não cresce quando está tudo bem. A gente cresce e amadurece quando a gente tem desafios, quando a gente tem um monte de coisa errada que a gente precisa consertar. Aí que a gente é afiado
aí que a gente é aperfeiçoado, aí a nossa fé é aperfeiçoada, a nossa perseverança é aperfeiçoada, o nosso ânimo é aperfeiçoado, e eu aprendo a ficar firme, independente das situações. Amém? A gente não fica refém do situacionismo, nós não ficamos refém de as coisas estarem boas, está tudo acontecendo da melhor forma possível, então eu estou bem. Não, eu não fico refém, eu não sou refém dos situacionismos da vida. Dependendo da situação eu estou bem, dependendo da situação eu estou mal. Não, eu é que me autogoverno. Eu que governo pelo poder e presença do Espírito Santo, eu exerço, preste atenção no que eu vou dizer, eu é que exerço um autogoverno na minha fé. Estão comigo? Estão comigo, gente? Eu não dependo de dar tudo certo. Eu posso estar chorando. Muitas das orações que nós fazemos, eu e a pastora fazemos, é chorando. Dependendo do motivo que a gente está colocando diante de Deus. Mas a gente coloca essas coisas diante de Deus, colocamos o nosso coração quebrantado, e a gente levanta, porque o Senhor é a nossa alegria. A força do Senhor, a alegria do Senhor é a nossa força. Eu me lembro de Jesus Cristo, me lembro que Ele padeceu, me lembro que Ele sofreu, Ele encarnou e sofreu e foi até a cruz. Eu me lembro dos primeiros discípulos, eu me lembro dos primeiros que foram todos eles martirizados, e fico pensando, que tipo de fé é essa? Que qualidade de fé é essa? Mencionei isso domingo passado. Que qualidade de fé é essa? Que fazia o camarada entrar numa arena e entrar cantando, até que os animais o devorassem. Que tipo de fé é essa? Que ele se permitia ser amarrado num mastro e botado fogo para iluminar Roma. E ele fazia isso cantando, salmodiando ao Senhor. Que tipo de canto é esse? Que tipo de alegria é essa? É uma alegria que não é motivada pelo situacionismo. Não depende das condições emocionais que a vida às vezes traz sobre nós. Depende das convicções que nós temos de fé. Portanto, eu me levanto e celebro com alegria, porque o Senhor é digno de ser honrado, de ser louvado em todas as situações. Amém? É isso. A gente faz esse tipo de adoração, a gente pratica esse tipo de adoração. Lembra que quando Paulo está escrevendo isso, ele está escrevendo isso na prisão. Ele está preso em Roma, provavelmente a sua segunda prisão em Roma. Ele escreve a carta aos Efésios, que é uma das cartas da prisão. Ele escreve Colossenses, ele escreve a carta a Filemon, uma carta pessoal, e ele escreve também as epístolas pastorais, são pessoais, mas também são cartas da prisão. As epístolas pastorais que a turma de liderança está estudando, hoje nós tivemos a nossa classe de treinamento de líderes, e nós temos uma tarefa que é lermos muitas vezes as epístolas pastorais. As epístolas pastorais, ali do apóstolo Paulo, ou seja, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, elas foram escritas na prisão em Roma, provavelmente na segunda prisão, bem próximo da morte do apóstolo Paulo. A primeira prisão de Paulo em Roma, talvez entre o ano 60 e 62, foi light, foi onde ele morou naquela casa lá de aluguel, ele pagava o aluguel da casa, tinha a guarda, os soldados da guarda pretoriana estavam ali guardando ele, e eles se amarravam no apóstolo Paulo, embora liberdade na casa de aluguel, e ele recebia visitas na casa, ele que pagava a própria casa, e ele que pagava a alimentação dos soldados que estavam presos com ele. Ele financiava tudo, estava preso e bancava tudo. Impressionante, como é que isso é possível? A igreja ajudava, ele tinha cooperadores, e ele ficava nessa condição. E todos os guardas eram evangelizados. Se amarrou com o apóstolo Paulo, ia ser evangelizado. Aí a igreja de Roma cresceu muito em função dos soldados convertidos. Muito legal, né?
Muito bem, mas essa primeira prisão foi até que light. Quando ele sai da primeira prisão em Roma, lá pelo ano 62 a 63, ele viaja até a Macedônia, depois ele retorna para a prisão lá pelo ano de 64 a 65. A segunda prisão, lembra que no ano de 64, Nero põe fogo em Roma, e ele acusa os cristãos. Então, a perseguição contra os cristãos multiplicou muitas vezes, muitas vezes. Então, de 64 para frente, aí não tinha uma casa de aluguel. Ele foi preso num calabouço, chamado hoje Prisão Mamertina, que eu tive a alegria de visitar e entrar nesse buraco, nesse calabouço, onde o apóstolo Paulo e provavelmente o apóstolo Pedro também ficaram presos ali na prisão Mamertina. E lá ele estava num buraco, num calabouço, era escuro, era o último estágio, né, descendo os níveis, era o último estágio, e nesse último estágio, caía xixi dos que estavam em cima, caía fezes dos que estavam em cima, caía sujeira dos que estavam em cima, eles ficavam no escuro, amarrados num tronco, e nem os soldados desciam lá, porque era insalubre. Nem os soldados desciam. E lá estava Paulo, dizendo de alegria, da celebração que temos, temos Jesus na nossa vida. Celebrem, cultuem, celebrem, adorem o Senhor, cantem hinos, não parem de cantar hinos ao Senhor, porque Ele é a nossa força, Ele é a nossa alegria. E ele está escrevendo isso, talvez com a luz de uma vela, de um fogareirozinho, e escrevendo com a ajuda provavelmente de Lucas, que descia até o lugar lá, o Silvano, um outro que escrevia, ajudava Paulo a escrever também, descia nesse lugar insalubre, e à luz de um fogareirozinho de nada, ele escrevia essas epístolas. Sabe quanto custa para escrever uma epístola, para mandar? Custava o valor de um carro. Uma carta aos Efésios custava o valor de um carro. Não era como eu e você, pega o papel e a caneta aí, Não. Pega o celular, manda uma mensagem. Não. Você precisava de papel custava caríssimo. E precisava de tinta e madeira, pena, custava caríssimo. O serviço prestado de um escriba custava caríssimo, apesar de que Lucas e Silvano eram parceiros, existia parceria com o apóstolo Paulo, mas caneta, tinta, papel para escrever, tudo isso era caríssimo. Para escrever uma única carta era o valor de um carro. E ele paga do bolso as ofertas que recebiam, que ele podia usar para si mesmo. Ele comprava esses materiais para escrever uma carta, para abençoar os irmãos. Uma carta só, não dava para ser replicado, com os anos foram replicadas, mas uma carta só passeava numa cidade e passeava em muitas outras cidades. E essa carta ia incentivando, abençoando, animando os irmãos, por onde ela passava, em todas as cidades que passava, ele nessa condição, investindo um dinheiro pesado para abençoar os irmãos da outra cidade, na condição que ele estava insalubre, cheio de, provavelmente com doenças, a sua enfermidade nos olhos talvez aumentasse por conta das condições insalubres, toda essa condição imprópria, absolutamente desconfortável, fedido de todos os jeitos, porque eu acho que ele tomava banho lá embaixo. Não tomava banho, e ele estava próximo de muitos tipos de sujeira, e ele escreve a carta: adorem o Senhor, comunguem entre vocês, celebrem com muita alegria, porque Jesus é a nossa força, é a nossa celebração. Aí eu comparo comigo e fico com vergonha. Vocês estão comigo? Amém? E essa palavra hinos aqui é isso aí que Paulo está fazendo. Agora, na prisão, exemplo de Filipos, de Atos capítulo 16, que ele e Silas, eles estavam presos lá em Filipo, quando à meia-noite eles estavam amarrados nos troncos, e eles, ao invés de reclamar, louvavam. Estavam cantando, e no meio do louvor e da adoração, acontece
um terremoto, acontece uma movimentação sobrenatural, todas as cadeias, terremoto não quebra cadeia. Terremoto não quebra corrente. Terremoto não abre algemas. Aconteceu um grande movimento, um terremoto, todas as portas se abriram, todas as cadeias caíram, todas as algemas caíram ao chão, e eles estavam só adorando, naquela excelente condição. Hoje nós temos cadeiras bonitas, confortáveis, louvor, fumaça, né? Painel de LED, luz para tudo quanto é lado, parede pintada, não sei se você percebeu, nós pintamos essa semana, restaurando a pintura de toda a parede, porque foi manchada, estava manchada. Aí nós reformamos tudo isso aqui, a gente trabalha e gasta um preço alto para oferecer algum ambiente satisfatório para você ficar confortável, e vir aqui adorar o Senhor com alegria. Mas e se a gente não tivesse nada disso? Nada disso é essencial. A tecnologia não é essencial. Tem um painel aqui, você está vendo a letra do texto aqui. E se a gente não tivesse nada disso? Eu lembro das histórias dos missionários, que o pessoal, para se juntar, andava 4, 5, 6 horas, 8 horas a pé, para prestar um culto debaixo de uma árvore. Com qual tecnologia? Nenhuma. Só o pregador falando alto quanto podia, para todo mundo ouvir. E assim a igreja se reúne, ela celebra, ela adora. Amém, gente? A gente está bem, não está? A gente está bem. Muito, a gente está ótimo. Comparado com a maioria das situações. Então, por que a gente não eleva o nosso nível de dedicação? Por que a gente não eleva? Eu acho que a gente vai ter que prestar conta ao Senhor por tudo isso. Em algum momento, Deus vai olhar para nós e falar assim: Paulo, quanta coisa eu coloquei nas vossas mãos. Quanta coisa, quanta tecnologia, quanta oportunidade, quanto recurso, quanta coisa eu coloquei para vocês. Mas as correrias da vida, as coisas da vida fizeram as distrações, de forma que vocês perderam um pouco o senso do verdadeiro cristianismo. Eu não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir isso de Deus. De verdade eu não quero. E eu volto nas primeiras coisas que eu comentei, que muitas vezes o nosso cristianismo, a qualidade do nosso cristianismo, depende de situacionismos e da nossa condição emocional. Eu estou bem. Isso é o vento do inferno, do anticristo na nossa geração. O vento do anticristo na nossa geração sobrecarrega de humanismo tudo. Porque a fase do pós-modernismo é o seguinte: o que importa é você estar bem. E o que importa é você ser feliz. Não importa se tomando droga, se assaltando, se roubando um celular para tomar uma bebida, ou não importa é você estar bem. Você saindo, namorando com meia dúzia de pessoas ao mesmo tempo. O que importa é você estar bem. Você está bem com você mesmo? Então você está bem. O que importa é isso, é você estar bem. É o conforto o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Deixa eu falar algum negócio para você. Nos últimos 10, 15 anos, as canções tornaram-se também, muitas canções que nós cantamos, tornaram-se humanistas. Porque tudo fala do eu, do eu, do eu e do eu. Amém? Amém, né? Ele me ama, Ele me ama. Claro que ama. Deus nos ama de verdade. Mas parece que as canções, muitas das canções que nós passamos a cantar e louvar num culto público, não fala de Deus e não exalta ao Senhor, fala da gente. Fala da gente, de quanto Ele me quer, de quanto Ele me ama, de quanto Ele me abençoa, de quanto Ele me libertou, de quanto Ele é bom para comigo, de quanto eu sou amparado por Ele, do quanto tudo isso é verdade. Mas os cânticos,
Eles devem exaltar Deus, louvando ao Senhor. Está dentro dessa frase aí. Ao Senhor. Entoando e louvando de coração ao Senhor. Então a gente não fala da gente, a gente fala dele nas nossas canções de louvor e de exaltação. A gente exalta a grandeza dele, o amor dele, sim, o poder dele, sim, a grandeza dele. Amém, gente? Estão comigo, gente? Estão comigo? Vocês continuam me amando? Amém? Aí você ouve, compara, por exemplo, com algumas canções dos antigos hinos que o Brasil cantou por mais de 100 anos, desde o final de 1800, e você, como eu já falei, já cantarolei aqui Castelo Forte. Castelo Forte é nosso Deus. O que esse hino está falando? Espada e bom escudo, com seu poder defende os seus, em todo transe agudo. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com artimanhas tais e astúcias tão cruéis, que iguais não há na terra. Ó que a palavra ficará. Assim segue o hino. O que Lutero estava, a experiência de Lutero? Eu já falei disso, né? Vou falar de novo. Lutero escreve esse hino porque ele estava traduzindo o Novo Testamento num castelo, fugido das autoridades espirituais da época, e os demônios estavam atacando ele, e dentro desse castelo forte. Deus é o meu castelo forte. Eu estou escondido num castelo, traduzindo o Novo Testamento, debaixo de uma baita guerra espiritual, mas eu vou continuar porque o Senhor é a minha força, o Senhor é o meu castelo forte, o Senhor vai me dar vitória, e eu vou lutar com os demônios se for preciso, mas que vai sair esse Novo Testamento traduzido no alemão popular, vai. E foi. Ele conseguiu traduzir antes de morrer, não chegou a traduzir a Bíblia toda, ele traduziu todo o Novo Testamento, depois ele começou a traduzir o Antigo Testamento, e boa parte do Antigo Testamento, Lutero traduziu, e outros reformadores entraram nessa empreitada, e ele morreu antes de traduzir o Antigo Testamento inteiro para o alemão popular. Mas ele era a experiência de libertação, de livramento dele. A maioria dos hinos fala dessas coisas. É gente que luta pela fé. É gente que decidiu passar por toda situação por causa da fé em Cristo Jesus. A maioria dos hinos contam essas histórias de superação, de vitória. A família que perdeu, o homem que perdeu a esposa e perdeu os filhos num naufrágio, e ele senta e escreve um hino de louvor e adoração, dando graças ao Senhor, porque Ele nos fortalece. Se paz a mais doce, me deres gozar, se dor a mais forte, sofrer, ó seja o que for, esqueci o letra, né? Tu me fazes saber que feliz eu serei com Jesus. O autor desse hino, que feliz eu serei com Jesus, o autor desse hino, ele perdeu a esposa e perdeu a família no naufrágio, ele perdeu a família inteira. E ele escreve um hino desse: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A gente amolece por causa de um negócio que dá errado no nosso dia, na nossa agenda, e a gente fala assim: não estou bem, não vou para a igreja. Gente, não dá, né? Amém, gente? Estou falando de novo para quem não está, né? Porque vocês estão aqui, né? Continua me amando, por favor. Né? Por favor. Anime os que não vieram. Me ajuda nisso. Mas faz isso comigo. Anima os que não vieram. Porque parece que a gente fica muito refém
dessas questões emocionais. A gente acha que, porque nós estamos andando com Deus, tem que dar tudo certo na nossa vida. Desde quando, meu filho? Alguns que começam a andar com Jesus morrem. São perseguidos. Pagam um preço altíssimo. Perdem herança. A gente está bem. Ah, eu tenho um problema. Você não tem problema, você acha que você tem. Claro que tem, não estou desprezando os problemas que todos nós temos. Todos nós temos. Mas comparado com esses irmãos, a gente está muito bem. Né? Comparado com esses queridos lá do Oriente Médio, a gente está muito bem. A gente tem que elevar o nosso nível. Gente, nós precisamos elevar o nosso nível. Amém, queridos? Aí, hinos de canção e celebração. A gente tem tudo para celebrar muito. Tem tudo para celebrar muito. E Paulo está lembrando os crentes disso. Ok? A palavra entoar e hinos, da versão Revista Atualizada, é essa mesma palavra, hymnos. E é uma canção sacra, uma canção estruturada, acompanhamento por instrumento, é um louvor a Deus. E tem uma outra palavra que é o louvando cânticos. Tá? Tem, na mesma frase, essas duas palavras são a mesma em grego. A palavra odê, em grego. E a palavra odê é um cântico. Essa palavra cânticos é um cântico. É um cântico simples, é uma palavra de sentido geral, genérico. Você pode usar ela para qualquer tipo de cântico, não apenas o cântico a Deus, qualquer tipo de cantoria. Mas ele acrescenta um adjetivo aqui, quando ele usa essa palavra odê, ele usa um adjetivo odê pneumatikos, cânticos espirituais. Odê pneumatikos, odê cânticos pneumatikos espirituais. É muito interessante, aí muda tudo. Aí muda tudo. É uma cantoria que é inspirada pelo Espírito e geralmente baseado em 1 Coríntios capítulo 14, pode ser uma cantoria em línguas. Pode ser isso que Paulo está falando. Isso é muito interessante. Agora, como eu disse que a coisa principal não está nas palavras entoar e hinos e louvando e cânticos, nas palavras hymnos e odê, ok? As coisas mais importantes estão de coração ao Senhor, entoando e louvando de coração ao Senhor. Deixa eu lembrar você, indo para um dicionário, essa palavra coração aqui é cardia mesmo, e ela traz algumas ideias. Ela pode ter um sentido figurado do centro da nossa espiritualidade. Sim, pode ser, não está falando desse órgão no nosso corpo que bombeia sangue, né? Não está falando necessariamente daqui, mas em linguagem figurada, pode se referir ao centro da nossa vida espiritual. E essa ideia de coração, e adorar de coração ao Senhor, né, de todo o coração, ela é muito rica. Eu vou ler algumas coisas do dicionário, eu peço que você preste atenção. E diz assim: o coração aqui pode ser o centro e o lugar da vida espiritual. A alma, presta atenção, a alma ou a mente, como fonte e lugar dos pensamentos. Louvar a Deus de coração é você ir até os lugares mais profundos da sua vida, dos seus pensamentos, da sua história, e depositá-los como uma oferta de louvor ao Senhor. Ou você permitir que essa presença de Deus e esse espírito de louvor e celebração aprofunde aos lugares mais, desculpa a redundância, entre nos lugares mais profundos do teu ser. Como fonte e lugar dos pensamentos, preste atenção, das paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos e esforços. É você
expor numa celebração e dizer ao Senhor: Senhor Deus, todos os meus pensamentos devem estar direcionados ao Senhor e serem instrumentos de louvor e celebração da Tua grandeza, do Teu amor. Todas as minhas paixões estão voltadas para o Senhor. Todos os meus desejos estão santificados ao Senhor. Todos os meus apetites são Teus. Todas as minhas afeições são Tuas. Os propósitos da minha vida são Teus. E todos os esforços da minha natureza são dedicados ao Senhor. Tudo de mais profundo da minha vida eu entrego ao Senhor, eu celebro ao Senhor. E o Senhor, pelo seu Espírito, entra e toma presença, porque o Senhor entra, presta atenção, presta atenção, presta atenção. A palavra de Deus diz em Salmo 22, verso 3, que o Senhor é entronizado, meio aos louvores, ou seja, trono tem a ver com rei, que tem a ver com governo, tem a ver com reino. O Senhor é entronizado meio aos louvores. O governo de Deus se estabelece no meio dos louvores. O reino de Deus se estabelece no meio dos louvores. A presença dele se manifesta no meio dos louvores. O seu poder e majestade e soberania se estabelece no meio dos louvores. A tomada de território que é propício dos reinos, ele se estabelece no meio dos louvores. Quando eu busco ao Senhor e exponho ao Senhor todas essas partes, esses compartimentos da nossa alma, da nossa existência, e ofereço ao Senhor como louvor e adoração, o que está acontecendo? O Senhor vem e estabelece o seu governo em cada uma dessas áreas da nossa vida, em todos os nossos pensamentos, paixões, desejos, apetites, afeições, propósitos e esforços. Ele vem e governa a gente. Aí quando Ele vem e governa a gente, eu passo a entender a vida diferente, a entender as minhas motivações de uma forma diferente, a entender as perspectivas, os propósitos, os objetivos da nossa vida de uma forma diferente. A entender o culto de uma forma diferente, entender a necessidade da comunhão de uma forma diferente, entender a decisão do culto público e da comunhão de uma forma diferente. Amém? Tudo isso está dentro dessa palavra. Toda essa ideia. Mais ainda, quando está falando de todo o coração, está falando do nosso entendimento, está falando da faculdade, a faculdade e o lugar da inteligência. Quando está falando de todo o coração, está falando disso, está falando do nosso entendimento e do lugar da nossa inteligência. A nossa inteligência sendo tomada pelo governo de Deus, sendo tomada pelo Espírito Santo de Deus. A nossa inteligência. Mais ainda, da vontade e caráter. Quando fala de todo o coração, tudo no meu caráter eu quero expor. E eu quero que haja celebração ao meu Senhor no meu caráter, inclusive para que Ele cristifique o meu caráter, Ele transforme o meu caráter, Ele exerça governo no meu caráter, e eu apresento Ele, é o que eu tenho para oferecer. Senhor, eu te louvo, te adoro e celebro, mas eu também apresento ao Senhor o meu caráter, e eu peço que o Senhor libere poder, e o seu poder venha e cristifique o meu caráter. Amém? Da alma na medida em que é afetada de um modo... Não, deixa essa parte, não importa muito. Beleza. Então, quando o texto está dizendo assim, de todo o coração, louvando, entoando hinos, de coração ao Senhor, significa esse conjunto de coisas. Amém? O texto está dizendo, faz desse jeito aí, que você vai ser cheio do Espírito Santo. Entende? Isso é expor todas as dimensões do teu coração, todas as dimensões de você, de quem você é colocar diante de Deus, e é fruto de uma decisão. Eu decido buscar o Senhor, eu decido ser cheio do Espírito Santo, eu decido adorar o Senhor desse jeito aqui, eu decido me arrebentar na presença de Deus, me colocar lá e permitir
que Ele entre em todas as áreas. Amém? Mesmo que isso me leve tempo, mesmo que isso custe, mesmo que eu tenha que perder noite de sono, ou horas de sono para me dedicar à presença de Deus, mesmo que eu tenha que passar por tudo isso, eu vou estar na presença de Deus e vou adorar o Senhor. Enquanto a gente adora, ó que coisa mais linda, enquanto a gente adora e cultua ao Senhor, essas coisas todas vão acontecendo. Só que vai acontecer mais quando eu entender, quando eu chegar, mesmo que a minha semana tenha sido muito terrível, eu venho para o culto de celebração, porque eu tenho muito para agradecer ao Senhor. Eu tenho muito para louvar ao Senhor, porque eu ia para o inferno e Ele me salvou. Amém, gente? Muda tudo. Muda tudo. Não sou refém dos situacionismos da vida. Aí a palavra aqui, de coração ao Senhor, de coração ao Senhor, aqui a palavra Senhor é Kyrios. E o Kyrios é aquele que tem uma pessoa, aquele a quem uma pessoa ou coisas pertence, sobre o qual ele tem o poder de decisão, ele é mestre, ele é Senhor. Título dado a Deus e ao Messias. O Senhor, quando Paulo fala assim, de todo o coração ao Senhor, lembra quem Ele é. Ele é o nosso Kyrios. Jesus é o nosso Kyrios. E quem é o nosso Kyrios? O Kyrios era, o imperador romano reclamava para si esse título de Kyrios. Aí os cristãos diziam, não, o imperador não é o Kyrios. Jesus é o Kyrios. Então mata esses cristãos aí, porque eles são rebeldes. Simples assim que acontecia. O que significava reconhecer alguém como Kyrios? Significava reconhecer divindade nele, reconhecer que eu era posse dele, ele é meu dono, ele é meu Senhor, ele é meu mestre, ele é meu tudo, eu me rendo a ele que tem o poder de me dar e tirar a vida, ele tem o poder absoluto sobre mim. Dizer que ele é meu Kyrios é dizer, ele tem poder absoluto sobre mim, ele que governa os meus sentimentos, ele que governa os meus pensamentos, ele que governa os propósitos da minha vida, ele que governa a ideia de eu casar, ele que governa na hora de eu querer namorar, ele que governa com relação aos destinos, aos propósitos, aos projetos de vida, ele que governa quando eu tiver sonhos, eu sujeito a ele que me dá o ok para os sonhos que eu tenho, ele que me governa. Amém, gente? Ele é meu Kyrios. Jesus é meu Kyrios, é isso que Paulo está falando. Adore ao Senhor, entoando e louvando de coração ao Kyrios, ao nosso Kyrios. E ele falava isso preso. Falou assim, não tem problema, eu estou dentro de uma prisão, provavelmente vou morrer logo, mas está tudo certo, ele é o meu Kyrios. E se for para exaltar o nome dele, a minha morte, exaltar o nome dele, que foi o que aconteceu, que seja. Eu decidi viver ou morrer por Jesus. Amém, gente? Amém. É isso que o texto está dizendo. Por favor, deixa isso ministrar o seu coração. Permite que esse texto sagrado, como uma forma, tente encaixar na sua vida e ajude você a perceber o que não está encaixando. O que na sua vida não está formatado. Com essa forma de cristianismo, amém? Com esse modelo, com esse perfil, que é o perfil de Cristo, é o perfil da palavra de Deus. E se alguma coisa na nossa vida não está encaixando com isso, vamos pedir a graça do Senhor e vamos trabalhar para mudar. Vamos trabalhar para transformar. Amém, gente? É isso. Aí uma outra palavra, que são os cânticos espirituais. Cânticos espirituais é o Ode Pneumatikos. Ode cântico, como eu falei já, e os espirituais. Agora, é muito interessante aqui, esses cânticos, pela própria tradução dessas palavras, são cânticos que pertencem ao Espírito Santo. Essa é a ideia.
Cânticos que pertencem ao Espírito Santo. Alguém que está cheio e é governado pelo Espírito de Deus. Alguém que está cheio e é governado pelo Espírito de Deus, pratica cânticos espirituais. Cânticos que pertencem ao Espírito Santo. Então uma coisa é você cantar hinos inteligíveis, canções que exaltem a grandeza de Deus, e nesse ambiente de adoração, você vai expondo todas as camadas da sua identidade, todas as camadas da sua existência, e você vai permitindo o governo de Deus entrar dentro tudo de um ambiente de louvor. Meu Deus do céu! Tudo isso dentro de um ambiente de louvor e adoração. Soma-se a isso os cânticos espirituais. Imagina a multiplicação de poder. Porque tem áreas da nossa vida aqui que a gente nem sabe mensurar, dizer, pai, eu tenho um monte de defeito aqui, eu nem sei dizer quais são, preciso da sua ajuda para isso, mas eu estou adorando, toma conta de tudo. Mas qual é a questão do cântico espiritual? A questão do cântico espiritual é o gemido inexprimível de Romanos 8. Quando ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque não sabemos orar como convém. Como foi o próprio apóstolo Paulo que escreveu 1 Coríntios capítulo 14, então, ele bem poderia dizer assim, e baseado na verdade de 1 Coríntios capítulo 14, eu poderia usar esse texto e construí-lo da seguinte forma. Porque o Espírito de Deus canta por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos adorar como convém. Estão comigo? Isso são os cânticos espirituais. Porque o Espírito de Deus canta por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos cantar como convém. Porque toda oração em línguas é a oração perfeita que alcança o coração de Deus. É exatamente o que Deus quer dar. É exatamente o que Deus quer fazer. E quando eu não tenho todo o discernimento disso, eu oro em línguas. E o meu espírito é edificado, porque o Senhor vai atender esses pedidos. Porque o Espírito discerne o coração de Deus e discerne o nosso espírito. Ok? 1 Coríntios capítulo 2 fala sobre isso. Então, o que acontece? Quando nós cantamos com línguas, como nós cantamos com os cânticos espirituais, nós potencializamos o poder da vinda do governo de Deus sobre a nossa vida, quando a gente o adora celebrando a sua grandeza, expondo todas as áreas da nossa vida. Soma-se a isso, a uma cantoria em línguas. Sobe, Kleber, por favor. Eu quero finalizar convidando você a ficar de pé e a entregar um louvor ao Senhor, com base nessas verdades todas. Amém, gente? O Kleber vai ser orientado pelo Espírito Santo ali, para cantar uma canção inteligível, e depois ele vai dirigir a gente num momento só de instrumental, para você apresentar ao Senhor um cântico em línguas, um cântico espiritual. Amém, gente? Estão comigo? Amém, gente? Ok? Lembra que eu disse no início? A gente, as grandes motivações da nossa fé e do nosso cristianismo não estão em questões situacionais, quando eu estou bem, não estou. É uma decisão de seguir a Jesus. Eu decido adorar o Jesus todo dia. Eu decido engrandecer o seu nome todos os dias. Eu decido celebrar, porque tudo que eu precisava eu já tenho em Cristo Jesus. Agora eu vou trabalhar, eu vou ser fiel, eu vou abençoar pessoas, eu vou crescer com tudo isso, eu vou continuar firme na minha fé, eu vou atender os clamores da palavra de Deus, prezar pela comunhão e culto público, pelo amor de Deus, prezar pela adoração pessoal, íntima, porque tem uma verdade, amado, a nossa expressão cultica do coletivo é um reflexo da nossa expressão cultica do pessoal.
Vocês estão comigo? Vou repetir porque isso é importante. Cuidado, quando assim, o culto não foi muito bom. Só se o teu. Só se o teu não foi muito bom. Por quê? A nossa expressão cultica do coletivo é um reflexo da minha adoração pessoal. Eu passo tempo com Deus no pessoal. Eu tenho a minha história com Deus na minha casa, no meu quarto. Entro à presença dEle, descubro os caminhos. E quando eu estou no coletivo, eu falo assim, eu sei, eu conheço o caminho, eu sei como chegar lá. Agora no meio com todos os meus irmãos, vamos chegar junto. No coletivo, mas você já fez um caminho no individual. Você sabe qual é o caminho. Você sabe que precisa passar por arrependimento de pecados. Você precisa exaltar o Senhor. Você precisa entregar sua vida para Ele. Você passar um tempo desconectando das coisas naturais, entrando no Espírito. Ore em línguas um tempo que for necessário. Entra na presença dEle e vê o Espírito Santo se manifestar com poder. E você tem experiências com Ele no pessoal. E quem tem experiências com Ele no pessoal, quando vem para o coletivo, vem com o coração querendo ver o fogo descer. Amém, queridos? O que você faz na sua casa está intimamente ligado com o que você faz aqui. O que você faz no seu quarto, no lugar de maior intimidade da sua vida, tem a ver com o que você faz aqui. Então a gente não julga o louvor congregacional, o culto congregacional, a adoração congregacional, porque ele tanto é congregacional como individual. Veja, é um reflexo. O coletivo é um reflexo do pessoal. Estão comigo? Amém? Vamos começar a consertar essas coisas? Vamos começar a consertar essas coisas? Baixa tua cabeça. Senhor, nós...